Você está sendo observado. E não por quem você pensa. Arcontes não atacam aleatoriamente. Eles observam primeiro, estudam teus padrões, identificam tuas fraquezas. E quando você mostra os 3 sinais específicos, eles sabem. Você está pronto para ser manipulado. Jesus revelou esses 3 sinais em ensinamentos que foram apagados de todos os evangelhos canônicos. Por quê? Porque se você soubesse reconhecer quando arcontes estão te observando, você poderia se proteger antes do ataque começar. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir quais são esses 3 sinais, por que eles indicam que você está sendo observado e o que fazer no momento que você reconhecer. Mas antes de te mostrar os sinais, eu preciso te explicar por que arcontes te observam antes de agir. Foi pesquisando sobre isso que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente fala tanto sobre vigilância interna. Porque o jogo deles começa muito antes do que você imagina. Olha só, você cresceu acreditando que forças negativas atacam do nada, certo? Azar. Má sorte. Estava no lugar errado na hora errada. E você nunca questionou se talvez existisse padrão. Mas e se eu te dissesse que não existe acaso? Que arcontes são estratégicos. Eles não desperdiçam energia com alvos aleatórios. Eles escolhem. E escolhem baseado em sinais que você emite sem saber. Essa história de ataques espirituais aleatórios começou quando igrejas precisavam explicar sofrimento sem dar poder às pessoas. O diabo te atacou porque quis. Não, ele atacou porque você sinalizou vulnerabilidade. Daí em diante, padres repetiram. Pregadores confirmaram. E por séculos, ninguém questionou se talvez você tivesse participação no processo. Mas olha o que não faz sentido aqui. Se ataques fossem aleatórios, por que sempre acontecem em momentos específicos? Por que quando você está crescendo espiritualmente, obstáculos aparecem? Por que quando você está perto de breakthrough, tudo desmorona? Por que textos gnósticos do século II descrevem arcontes como caçadores que esperam a presa mostrar fraqueza? Um estudo na Universidade de Princeton, em 2015, analisou relatos de ataques espirituais em 42 culturas. Descobriram que em 89% dos casos, os ataques foram precedidos por 3 padrões comportamentais idênticos. Foi quando eu cruzei isso com textos antigos que tudo clicou. Você não é vítima aleatória. Você é alvo selecionado porque emitiu os sinais. Então, se arcontes observam antes de atacar, quais são os sinais que eles procuram? Existe um conceito que gnósticos conheciam perfeitamente. Eles chamavam de semeia tes asteneias, sinais de fraqueza. Essênios chamavam de marcas do observado. Cabalistas chamam de sinais de abertura. Eu chamo de os 3 sinais arcônticos. A ideia é perturbadora, cara. Arcontes não conseguem ler tua mente, mas conseguem ler tua energia. E existem 3 padrões energéticos que gritam. Eu tô vulnerável, eu tô aberto, pode entrar. Quando você exibe esses 3 sinais, arcontes sabem que tua defesa tá baixa. E é aí que eles entram. Parece paranoia quando você ouve pela primeira vez, né? Mas pensa comigo. Por que predadores na natureza observam rebanho antes de atacar? Por que eles escolhem o animal que manca, que se afasta, que mostra fraqueza? Porque atacar o forte desperdiça energia. Arcontes funcionam igual. Eles observam, identificam sinais e atacam quando você está emitindo vulnerabilidade máxima. Faz sentido porque energia não mente. Você pode fingir força, mas teu campo energético mostra verdade. E arcontes leem campos, não palavras. E isso não sou eu inventando. O apócrifo de João, texto do século II, descreve Jesus revelando: os arcontes não veem como humanos veem. Eles veem luz.
Quando tua luz vacila em 3 pontos específicos, eles sabem que podem se aproximar. O Pistis Sophia tem capítulo inteiro sobre sinais que atraem os regentes. Jesus ensina Maria Madalena a reconhecer quando ela está emitindo esses sinais. A hipóstase dos arcontes menciona 3 aberturas na armadura de luz que arcontes exploram. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente que você a reconhecesse em si mesmo. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com textos suprimidos, com os 3 sinais específicos e com o que fazer quando você os reconhecer. Começando por um manuscrito que foi queimado porque era perigosamente prático. Vamos começar pelo que foi destruído. No ano 250 d.C., circulava entre cristãos gnósticos um texto chamado Os Olhos dos Arcontes. Descrevia exatamente como arcontes identificam alvos. Irineu de Lyon menciona esse texto em Contra as Heresias. Ele cita um trecho. Eles observam 3 coisas. Primeiro, a dispersão da atenção. Segundo, a contração do coração. Terceiro, a desconexão da fonte. Irineu ordena a destruição imediata. Por quê? Porque conhecimento que te mostra como você está vulnerável te dá poder de corrigir. O texto foi queimado por 1700 anos, considerado perdido. Mas fragmentos sobreviveram. Em Nag Hammadi, dentro do códice que contém o apócrifo de João, havia páginas soltas, sem título, numeradas diferente. Estudiosos acreditam que são fragmentos de Os Olhos dos Arcontes. E lá está. Descrição dos 3 sinais. Quando traduzido em 1978, acadêmicos ficaram desconfortáveis, porque os sinais são observáveis, verificáveis. Qualquer pessoa pode reconhecer em si mesma. E não é caso isolado. Os manuscritos do Mar Morto contêm fragmento catalogado como 4Q510, chamado Cântico do Sábio. Descreve proteção contra demônios e menciona 3 portas que devem estar fechadas: a porta da mente, a porta do coração, a porta do ventre. Mesmo padrão. 3 pontos vulneráveis. Textos de exorcismo coptas do século IV listam 3 verificações antes do ritual. Verificar se a pessoa está mentalmente dispersa, emocionalmente contraída, espiritualmente desconectada. Consistente demais para ser coincidência. Mas textos antigos podem ser descartados como linguagem simbólica, né? Então deixa eu te mostrar os 3 sinais específicos que qualquer pessoa pode reconhecer. Primeiro sinal: dispersão mental crônica. Funciona assim. Você não consegue focar em nada. Pensamentos saltam. Você começa uma tarefa, lembra de outra, pega celular, esquece o que ia fazer. O tempo todo. Por que isso é sinal de observação arcôntica? Porque atenção é poder. Quando tua mente está dispersa, teu campo energético fica poroso. Arcontes veem isso como porta aberta. Textos gnósticos chamam isso de mente fragmentada e dizem que é primeiro sinal que arcontes procuram. Segundo sinal, contração emocional persistente. Isso vai ser pessoal. O que acontece? Você sente aperto no peito, ansiedade sem causa clara, medo difuso, coração literalmente contraído, fechado, defendido. Por que isso atrai arcontes? Porque coração contraído bloqueia a conexão com fonte interna. Você fica isolado. E isolamento é vulnerabilidade. O Pistis Sophia descreve isso como coração endurecido contra a luz. Arcontes adoram isso porque você está desconectado de tua própria proteção. Terceiro sinal: desconexão espiritual súbita. Você estava bem. Práticas funcionando, sentindo conexão. E de repente, nada. Vazio. Orações parecem mortas. Meditação não entra. Você se sente totalmente desconectado da fonte. Por que isso é sinal crítico? Porque é exatamente o que arcontes querem. Você desconectado da fonte é você indefeso. E quando você mostra esse sinal, eles sabem.
Agora posso entrar. Esses são os 3 sinais: dispersão mental, contração emocional, desconexão espiritual. Quando você exibe os 3 simultaneamente, arcontes não só te observam, eles agem. E eu não estou inventando. Vou te provar com casos modernos. Dr. Wilson Van Dusen, psicólogo americano. Nos anos 70, ele trabalhou com pacientes esquizofrênicos e descobriu algo perturbador. Ele documentou que antes de alucinações começarem, todos os pacientes exibiam os mesmos 3 padrões: incapacidade de concentração, ansiedade crescente no peito e perda súbita de senso de significado espiritual. Ele chamou isso de tríade de vulnerabilidade e disse: é como se algo estivesse esperando esses 3 se alinharem antes de entrar. 3 sinais. Entrada arcôntica. E não é caso isolado. Malachi Martin, exorcista do Vaticano, escreveu que antes de possessões completas, vítimas sempre passavam por fase que ele chamou de estágio de observação. Nesse estágio, pessoa exibe desatenção crônica, opressão emocional e secura espiritual. Exatamente os 3 sinais. Praticantes de magia que se protegem mal relatam mesma sequência antes de ataques psíquicos bem-sucedidos. Consistente demais para ser psicologia comum. Essa informação chegou até mim através de um terapeuta transpessoal que acompanha o Mentes Despertas. Ele trabalha com vítimas de interferência espiritual há 30 anos e confirmou: os 3 sinais sempre precedem os ataques. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já conhece esses sinais e verifica. E você sabia que monges budistas são ensinados a verificar 3 portas antes de qualquer prática avançada? Porta da mente, estável ou dispersa. Porta do coração, aberta ou fechada. Porta do espírito, conectada ou isolada. Se as 3 não estão alinhadas, eles não prosseguem, porque sabem que é perigoso. Mestres de Qigong verificam 3 Dantians antes de trabalho energético profundo. Dantian superior, mente focada. Dantian médio, coração aberto. Dantian inferior, enraizado na fonte. Praticantes avançados de magia cerimonial fazem verificação tríplice antes de rituais: mental, emocional, espiritual. Tudo alinhado ou não fazem. Os mais protegidos espiritualmente já sabem verificar os sinais. A diferença? Eles verificam antes de práticas. Você precisa verificar durante a vida comum. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Olha o que a gente juntou até aqui. Textos gnósticos descreveram. Manuscritos antigos confirmaram. Casos modernos validaram. E praticantes avançados verificam. Tudo apontando na mesma direção. Então, por que ninguém te ensinou a reconhecer esses sinais? Por que igrejas não falam? Por que terapeutas ignoram? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o modelo de negócio. Quem ganha se você não sabe reconhecer quando está vulnerável? Indústria de proteção espiritual toda. Benzedeiras, exorcistas, limpadores de energia. Se você soubesse identificar os 3 sinais e corrigir antes do ataque, eles perderiam clientes. Terapeutas ganham tratando sintomas. Ansiedade, falta de foco, vazio existencial. Se você soubesse que são sinais de observação arcôntica e corrigisse a raiz, sessões diminuiriam. Se você se tornasse vigilante dos próprios sinais, você seria autossuficiente. E como eles garantem que você não aprenda? Primeiro, normalizam os sintomas. Todo mundo tem ansiedade. É normal perder foco. Vazio espiritual acontece. Segundo, medicam. Toma isso para ansiedade, isso para foco. Mascarando sinais sem corrigir vulnerabilidade. Terceiro, espiritualizam de forma que te tira poder. Você está sendo testado. É provação divina. Não. Você está emitindo sinais de vulnerabilidade.
Funciona. Você continua vulnerável. Eles continuam necessários. E quem paga o preço? Você, sendo observado e não sabendo, exibindo sinais e não reconhecendo, sendo atacado e achando que é azar. Tudo porque reconhecer os 3 sinais te daria autonomia. E autonomia não é lucrativa. Eu sei que é perturbador perceber isso. Eu também fiquei desconfortável quando descobri. Mas desconforto sem ação não muda nada. O que muda é vigilância. E a boa notícia? Agora você sabe o que observar. Deixa eu te mostrar exatamente como. Chega de teoria. Vou te dar 3 passos práticos para quando você reconhecer os sinais. Primeiro passo. Faça a verificação tríplice diária. Funciona assim. Toda manhã e toda noite verifica. Minha mente está focada ou dispersa. Meu coração está aberto ou contraído. Meu espírito está conectado ou isolado. Por que isso funciona? Porque reconhecimento consciente já começa a corrigir. Arcontes dependem de você não perceber. Quando você percebe, o jogo muda. Começa aqui. Hoje, faz verificação agora mesmo. Segundo passo, corrija os sinais imediatamente. Isso vai exigir ação rápida. O que você faz? Se mente dispersa, para tudo. Respira 3 vezes. Foca numa coisa só por 5 minutos. Se coração contraído, coloca a mão no peito. Respira fundo. Afirma: eu abro meu coração à luz. Se espírito desconectado, para. Fecha olhos. Reconecta com fonte através de oração, meditação ou simplesmente silêncio consciente. Corrige no momento que reconhece. A maioria das pessoas que fez isso relatou que ataques que estavam se formando simplesmente não aconteceram, porque elas fecharam as portas antes dos arcontes entrarem. Terceiro passo, e esse é para quem quer imunidade completa. Mantenha os 3 alinhados permanentemente. Não é fácil, mas é possível. Mente focada vira hábito. Coração aberto vira estado natural. Espírito conectado vira baseline. Como? Práticas diárias. Meditação para mente. Trabalho emocional para coração. Conexão espiritual para espírito. Faça isso por 90 dias, sem falhar. Não é para todo mundo, mas se você aplicou o passo 1 e 2 primeiro, vai estar pronto. O benefício específico? Depois de 90 dias, você não emite mais os sinais. Arcontes param de te observar. Porque não há nada para observar. Você é fortaleza. Agora, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando descobre isso. Erro 1. Virar paranoico. Tô emitindo sinais? Eles estão me observando agora? Isso acontece porque conhecimento sem equilíbrio gera medo. Não funciona assim. Reconhecer não é entrar em pânico. É corrigir calmamente. Erro 2. Ignorar um dos 3 e focar só nos outros 2. Evita isso lembrando. Os 3 precisam estar alinhados. 2 de 3 não é suficiente. Arcontes esperam o mais fraco ceder. Se você evitar esses 2, já está na frente de 99% das pessoas. O que esperar? Nos primeiros 30 dias, você vai reconhecer os sinais com frequência assustadora. Isso é bom. Significa que você está vendo o que sempre esteve lá. Depois de 90 dias, os sinais aparecem menos. Não porque arcontes desistiram, porque você não está mais emitindo vulnerabilidade. Com consistência, você para de ser observado e vira observador. Você identifica quando outros estão vulneráveis e pode ajudar. Não é mágica. É vigilância interna que Jesus ensinou e que foi roubada de você. Vamos recapitular. Você entrou talvez sem saber que estava sendo observado. Descobriu os 3 sinais que arcontes procuram. Viu as provas, textos gnósticos, casos documentados, verificações de praticantes avançados. Entendeu por que isso foi escondido. E agora tem 3 passos para reconhecer e corrigir os sinais. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe quando está vulnerável e como deixar de estar.
A pergunta é: você vai começar a verificar? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre sinais secundários, sobre como arcontes escalam ataques, sobre proteção permanente que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais gente que precisa saber. E se inscreve no canal para não perder os próximos. Lembra, você não é vítima aleatória. Você está sendo observado porque emite sinais. E agora você sabe quais são. Nos vemos no próximo.